Olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio e vamos iniciar o módulo de escavadeira do programa de treinamento de inspeção de máquinas. Sejam bem-vindos ao treinamento. Neste módulo vamos falar especificamente de todas as inspeções necessárias às escavadeiras hidráulicas da Condarp. Na Condarp, possuímos 3 marcas de escavadeiras, a Liu Gong, a Doosan e a Caterpillar. Nas escavadeiras Liu Gong nós vamos ver a CLG 908E com motor Yanmar, a CLG 915E com motor Cummins, a CLG 922E também com motor Cummins. Nas escavadeiras Doosan, nós temos e também vamos estudar a DX80R com o motor Yanmar, a Doosan DX220LC série 7M com motor Doosan DL06 e a Doosan DX360LC da série 7M com motor DL8. A escavadeira Caterpillar que temos em nossa frota é a 320, equipada com motor CAT C7.1. Vamos começar os nossos estudos com a escavadeira Liu Gong 908E com motor Yanmar. Nesta imagem podemos verificar onde está o compartimento do motor da CLG 908E. Ao contrário das escavadeiras normais, o acesso ao motor é bem na traseira da máquina. Atenção! A inspeção diária, o checklist, deve ser realizado diariamente. Esse treinamento visa apenas endossar alguns procedimentos que devemos ter e realizar durante essa inspeção diária. Então, sempre usem ou o Fast Field ou o formulário adequado que está na sua máquina para realizar a inspeção diária. Nunca opere a máquina sem antes realizar a inspeção diária, tá? Devemos sempre observar todos os itens do checklist diário, que deve ser preenchido corretamente. Os intervalos de substituição, ou seja, de troca dos lubrificantes, são os seguintes. O óleo do motor deve ser substituído a cada 250 horas. A especificação do óleo é um SAE 15W40, classificação API CH4. O líquido de arrefecimento deve ser substituído a cada 2.000 horas, substituído pelo ELC, que é o líquido de arrefecimento já preparado, o famoso Extended Life Coolant. O óleo de redução da redução de deslocamento deve ser substituído a cada 1.000 horas. O óleo especificado é um SAE 80W90 API GL4, um óleo específico para engrenagens. O óleo da caixa de giro também deve ser substituído a cada 1.000 horas. O óleo é o mesmo óleo utilizado na redução do deslocamento. O óleo hidráulico é um óleo VG46, o famoso ISO VG46, e deve ser substituído a cada 2.000 horas. E a graxa recomendada para essa máquina pelo fabricante é a famosa NGLI2, a famosa graxa de sabão de lítio. Pessoal, tome muito cuidado para que a verificação do nível de óleo seja feita de acordo com a operação relevante, que vamos verificar nas lâminas a seguir. A primeira operação de inspeção que devemos fazer na escavadeira 908E da Liu Gong é a verificação do nível de óleo do motor. Abra a tampa do motor. Com o motor desligado após um breve repouso, para que o óleo possa escoar de volta ao cárter, meça o nível de óleo que deve ficar entre as marcas High,
que é H, né, que significa alto em inglês, e a marca L de low, que significa baixo, na vareta de nível. Caso seja necessário, remova a tampa do bocal de abastecimento do óleo e adicione o óleo recomendado. O óleo recomendado é aquele que nós vimos anteriormente, o famoso 15W40. Evite remontar tipos e especificações diferentes de óleo. Utilize, pessoal, normalmente o mesmo óleo do abastecimento, ou seja, da troca, tá? Feito isso, limpe a tampa do bocal do abastecimento, instale-a e feche a tampa do motor. A próxima verificação é a verificação do nível do líquido de arrefecimento. Logo após a temperatura do líquido de arrefecimento do motor cair a pelo menos uns 40, 50 graus, ou seja, uma temperatura em que você possa tocar o radiador e a tampa do radiador, solte lentamente a tampa do radiador do motor para liberar a pressão. Fazendo isso, você evita ferimentos e queimaduras. Inclusive, muito cuidado nessa hora, porque o sistema é pressurizado, tá? O fluido de arrefecimento, ele é muito quente, ele ultrapassa os 100 graus Celsius. Se vocês abrirem a tampa com o motor quente, além da água vir no seu rosto, você pode se queimar e provocar uma série de ferimentos, tá? Tomado esse cuidado, verifique se o nível do líquido está no máximo a 1 centímetro abaixo do bocal de abastecimento. Como podemos ver isso? Vejam aqui nessa imagem que você consegue ver o nível tem que estar aproximadamente a 1 centímetro abaixo do bocal do abastecimento do radiador, tá ok? Se estiver abaixo desse nível, reabasteça. Pessoal, não coloque água pura, coloque o ELC, que é a mistura de líquido de arrefecimento, é água desmineralizada ou destilada e o aditivo adequado recomendado pelo fabricante. Nunca coloque água pura, repito, nunca coloque água pura no sistema de arrefecimento do motor, tá? Aproveite para verificar também as vedações da tampa do radiador e substitua a tampa caso ela esteja danificada. Feche a tampa do radiador adequadamente. Agora vamos verificar o nível do óleo hidráulico. Para verificar o nível do óleo hidráulico, temos que tomar alguns cuidados, porque senão a medição pode dar errada. A primeira coisa que devemos fazer é estacionar a máquina num piso nivelado, firme, bem plano, tá? E abaixar o implemento de trabalho ou a caçamba sobre o solo, conforme mostra a figura. Verifique se sua máquina tiver uma lâmina dozer, ela deve estar abaixada e com a caçamba disponibilizada dessa maneira no solo, tá ok? Por que fazer isso? Simples, porque estaremos colocando todo o óleo hidráulico, estaremos dessa forma, né, nessa disposição, fazendo com que todo o óleo hidráulico retorne ao reservatório e nos proporcione uma medição correta, tá? Feito isso, desligue o motor da máquina, retire a chave do interruptor de partida e coloque a alavanca da trava hidráulica, aquela trava do banco de acesso à máquina, na posição travada, tá ok? Feito isso, aguarde mais ou menos uns 5 minutos antes de verificar o nível do óleo, porque aí ele vai retornar todo e vai proporcionar uma medição correta. Aguardado esse período, verifique no visor, no tanque de óleo, se a marcação, se o óleo está entre as marcas superior e inferior. O adequado é estar entre essas duas marcas. Caso não esteja, adicione com o óleo
ISO VG46 que comentamos anteriormente. Agora vamos verificar o filtro separador de água combustível. É imprescindível essa operação diariamente, pessoal. O óleo diesel muitas vezes ele é de fácil contaminação por água. Então essa água proporciona um mau funcionamento do motor diesel. Pode provocar falhas e pode também provocar uma série de problemas na operação. Em todo turno você deve realizar essa drenagem da água e das impurezas. Esse filtro está localizado também no compartimento do motor e é fácil de se verificar. Você deve soltar o bujão de drenagem da água, como mostrado na seta, né? Como mostrou aqui nessa imagem, tá? É justamente esse bujão de dreno, tá? Deixar a água cair num recipiente adequado. Nunca drene a água ou o combustível direto no solo ou direto no piso do compartimento do motor. Providencie um recipiente adequado com uma dimensão adequada para pôr abaixo deste bujão para que a água e as impurezas saiam. E aí você fecha assim que o fluxo de combustível limpo começar a sair. Aperte o bujão de drenagem, tá? Verifique se há algum vazamento também na região desse filtro separador, tá ok? E um detalhe importante, nunca aperte demais a válvula, caso contrário você pode danificar a rosca e a junta. Drenagem do tanque de combustível. Essa operação não precisa ser realizada diariamente, mas deve ser realizada com uma certa frequência, que normalmente é instruída no manual de operação da própria máquina, tá? Como você pode verificar, fazer a drenagem do tanque de combustível? Da mesma forma que fazemos a drenagem do filtro separador, o tanque de combustível desta máquina, ela possui um rebaixo e possui também um sistema para que você possa fazer essa drenagem. O combustível ele não se mistura, devido às suas densidades, ele não se mistura com a água e a água vai ficar no fundo do tanque, tá? Então, como que é o procedimento para fazer a drenagem da água e dos sedimentos do tanque de combustível? Gire a estrutura principal da máquina em 90 graus, estacionando-a num piso plano. Abaixe a caçamba no solo. Desligue o motor diesel, retire a chave do interruptor de partida e logo em seguida coloque a alavanca da trava hidráulica na posição travado. Acesse o compartimento do motor onde está o tanque de combustível. Abra a válvula de drenagem, como mostra aqui na seta. Pessoal, como disse anteriormente, no filtro separador de água combustível, nunca drene óleo ou combustível direto no solo ou direto no piso do compartimento do motor. Sempre utilize um recipiente adequado. Drenado, assim que você abrir a válvula, drene a água e os detritos e feche assim que começar a sair o líquido, o combustível puro, o combustível já sem a água. Agora vamos verificar o nível do óleo da redução de deslocamento. A gente vai estacionar, para fazer essa verificação do nível do óleo da redução de deslocamento, nós vamos fazer o quê? Vamos estacionar a máquina da mesma forma como a gente faz a verificação do sistema de óleo hidráulico, tá? Desligue o motor, retire a chave do interruptor de partida e coloque a alavanca da trava hidráulica na posição travada. Aí vamos diretamente no cubo traseiro, né, no cubo do motor de deslocamento, tá? E vamos deixar nesta posição. Vamos fazer deslocar a máquina da forma que a gente vai deixar esses dois bujões voltados para cima
e esse bujão, que é o bujão de drenagem de óleo, voltado para baixo. Tá? É imprescindível, pessoal, que a gente deixe esses dois bujões, tá, nesta posição. Assim feito, vamos soltar lentamente o bujão de saída de ar, que é esse bujão aqui da direita. Tá? Para quê? Para fazer o alívio da pressão, tá? E assim que o óleo, e fazendo também com que o óleo esfrie um pouco. Tá? Feito isso, vamos soltar o bujão do nível, que é este número 1, o bujão número 1, tá? Que ele fica um pouco abaixo da linha do bujão número 2, que é o de alívio de pressão. Tá? O óleo deverá transbordar, ou seja, ele deve sair um pouco, tá? Não deve, obviamente, sair muito, porque aí o nível foi excedido, mas sair um pouco, tá? Pelo orifício desse bujão. Se você perceber que o óleo saiu, o nível está correto. Aí, mas se ele não estiver saindo, né, coloque o dedo dentro desse orifício do bujão para verificar aonde está o nível. Se necessitar, complete o nível com o óleo já recomendado anteriormente. Aperte o bujão, recoloque os bujões e aperte-os com mais ou menos 5 kg de torque. Faça o mesmo procedimento do outro lado, na outra redução, como descrito anteriormente, ou seja, como eu falei anteriormente. Tá ok? Entenderam? Agora, vamos proceder à verificação da tensão da esteira. Posicionando a máquina em um piso nivelado e firme, devemos desligar o motor, retirar a chave do interruptor e colocar a alavanca de trava hidráulica na posição travada. Logo em seguida, devemos posicionar uma barra de aço, como se fosse uma régua, entre a roda guia, como podemos visualizar aqui na imagem, a roda guia, e o primeiro rolete superior. Dessa forma, vocês verificarão que haverá uma folga padrão, que vamos chamar de L. Tá? Essa folga ela deverá medir entre 10 e 30 milímetros. Como medimos essa folga? Com uma régua, uma trena ou uma escala. Essa folga padronizada, né, ela deve ser verificada com a esteira limpa e sem vestígios de lama, para que a medida seja precisa. Caso a medida não esteja dentro desse padrão entre 10 e 30 milímetros, devemos proceder à regulagem da tensão da esteira. A regulagem da tensão da esteira deve ser realizada sempre individualmente, ou seja, a esquerda e a direita devem ser feitas de forma independente. Ela é realizada da seguinte forma: pegamos a engraxadeira e a válvula posicionada na esteira e devemos fazer o quê? Limpar inicialmente aquela região da roda dentada, a união e a própria engraxadeira. Em seguida, devemos, para tensionar a esteira, dar um giro na engraxadeira para uma posição conveniente para que possamos conectar a pistola de graxa. A pistola de graxa pode ser primordialmente uma pistola pneumática com baixa pressão. Em seguida, adicione graxa até que a tensão fique dentro do limite recomendado, que é entre 10 e 30 milímetros. Como não é possível fazer essa verificação enquanto fazemos a regulagem, podemos fazer em etapas, para ver se ela chega no resultado final. Caso necessite afrouxar a esteira, ou seja, diminuir a tensão, devemos fazer o quê? Girar também a válvula no sentido anti-horário. Quando soltarmos entre uma e uma volta, a graxa começa a sair. Nesse caso, se ela não sair facilmente, levante um pouco a esteira do solo com o auxílio da caçamba e gire mais um pouquinho.
Logo em seguida, aperte a válvula. Entenderam? Vou repetir. Para tensionar a esteira, nós adicionamos graxa na válvula da engraxadeira. Para afrouxar a esteira, nós devemos remover graxa. Simples assim, pessoal. Se a esteira ainda estiver muito tensionada após girar no sentido anti-horário ou frouxa após abastecer com graxa, isso é anormal. Significa que podemos ter algum problema no sistema de regulagem. Outro cuidado que devemos ter é: nunca remova a válvula de regulagem da tensão, porque ela está com graxa sob pressão e pode, inclusive, causar ferimentos. Agora vamos à lubrificação geral da nossa máquina. A máquina possui diversos pontos de lubrificação. Os principais deles estão localizados no braço, na lança, na caçamba, no mecanismo de giro e no mecanismo de deslocamento. Aqui na imagem podemos visualizar os pontos 1, que é na bucha do pino do implemento de trabalho, o ponto 2, que é o mancal do giro, o ponto 3 está localizado na engrenagem do mancal de giro, o ponto 4, que é o mancal inferior da engrenagem da redução de giro, o ponto 5, que é o ponto de regulagem da tensão da esteira. Uma informação muito importante: nunca aplique graxa em excesso. Quando a graxa for aplicada, assim que ela começar a sair, deve-se parar a pistola, para que não haja excesso de graxa nos mecanismos. Outro detalhe importante, um cuidado muito importante: somente uma pessoa deve lubrificar a engrenagem de giro e a estrutura superior. E antes de dar a partida no motor, retire as pessoas da área em volta da máquina. Esses itens são muito importantes para que não ocorram acidentes durante a lubrificação. Um dos itens mais importantes na inspeção das nossas escavadeiras e também dos nossos equipamentos são os dentes. Nesse caso, os dentes da caçamba da nossa CLG 908E. Essa inspeção deve ser realizada diariamente. Todos os dentes, é normal o desgaste. Entretanto, nós devemos saber a hora de continuar utilizando ou a hora de substituí-los. Aqui nessa imagem vocês podem ver que o dente número 1 ele ainda é utilizável, ou seja, ele ainda tem uma margem aí para operação. A partir do desgaste no ponto 2 do dente da imagem número 2, ele já deve ser substituído, quando começam a aparecer alguns furos, algumas fissuras ou até mesmo um desgaste muito excessivo. No item 3 é o dente excessivamente desgastado. De forma alguma deve-se operar a máquina com dentes ou lâminas de desgaste com excesso de danos. Agora vamos aos itens principais de inspeção da escavadeira Liu Gong CLG 915E com motor Cummins. Nessa imagem é possível ver o compartimento do motor. Percebam que o acesso é pela parte superior. Aqui temos os principais itens de manutenção da máquina, como a parte de arrefecimento e a parte do motor propriamente dita. Como já frisei anteriormente, esse curso não visa substituir nenhum item da inspeção diária, que deve ser realizada através do formulário específico ou através do aplicativo Fast Field, instalado no seu telefone celular. Todos os itens do checklist diário devem ser verificados e devidamente relatados. A substituição dos lubrificantes da CLG 915E deve respeitar essa tabela original de fábrica. A cada 250 horas
deve ser trocado o óleo do motor por um óleo API W40 CH4. O líquido de arrefecimento deve ser substituído a cada 2.000 horas pelo ELC, o Extended Life Coolant, que é o preparado para sistemas de arrefecimento. O óleo de redução de deslocamento deve ser substituído a cada 1.000 horas com o óleo SAEW90 API GL4, que é um óleo especial para engrenagens. Já o óleo da caixa de giro deve ser substituído a 1.000 horas e é o SAE 85W140, um óleo API GL4 específico também para engrenagens. Já o óleo hidráulico deve ser substituído apenas a cada 2.000 horas e o óleo recomendado pelo fabricante é um ISO VG46. Já a graxa que utilizamos nessa máquina é a graxa tradicional MGLI2, uma graxa à base de sabão de lítio. Como sempre, iniciamos a nossa inspeção pelo nível de óleo do motor. É só acessar o compartimento do motor. Através da vareta de nível de óleo, podemos constatar se o nível está entre H e L, como mostra a nossa imagem. Nunca o nível deve estar acima de H ou inferior de L. O ideal é que esteja entre as duas escalas. Logo em seguida, fazemos a verificação do nível do líquido de arrefecimento, que deve obedecer os parâmetros como já mencionamos na máquina anterior. Vale ressaltar sempre o que? O nosso sistema de arrefecimento é um sistema pressurizado e o fluido quente pode causar queimaduras graves. Então, sempre faça a leitura do nível do líquido do arrefecimento com a temperatura entre 40 e 50 graus. E a tampa do radiador deve ser sempre aberta lentamente para liberar a pressão e evitar ferimentos e queimaduras. Essa máquina, como a nossa 908, a verificação do nível, mesmo se ela tiver um reservatório de inspeção, deverá ser realizada através da verificação do bocal de abastecimento do radiador e nunca deve estar abaixo de 1 centímetro do bocal de abastecimento. Caso seja necessário adicione sempre o líquido preparado, o ELC. Nunca adicione água pura no sistema. Vamos agora verificar o nível do óleo hidráulico da nossa 915E. Como sempre, recomendamos que a verificação seja realizada em piso nivelado e firme, com o implemento de trabalho sobre o solo. Todas as folgas devem ser anuladas, ou seja, o reservatório hidráulico deve estar completo. Dessa forma, desligue o motor diesel, retire a chave do interruptor e coloque a alavanca da trava hidráulica na posição travada. Sempre devemos verificar o quê? Que o nível deve estar entre as duas marcas no visor que consta no reservatório hidráulico. Nunca deve estar acima ou abaixo. Drenagem do pré-filtro e do filtro de combustível. Aqui nessa imagem podemos verificar que temos dois elementos, o pré-filtro e o filtro. O filtro com o nosso captador de sedimentos e água e aqui o pré-filtro que tem a válvula de drenagem, ou seja, o bujão de drenagem. Eles devem ser realizados, essa verificação deve ser realizada diariamente e sempre deve ser verificada de uma forma que você tenha que pôr um recipiente adequado abaixo do dreno para que não contamine não só o terreno, como também evite sujeiras dentro do compartimento do motor. Nunca drene diretamente sem um recipiente adequado abaixo dos bujões,
depois, além de uma sujeira, né, além da sujeira e das impurezas caírem dentro do compartimento do motor, pode também contaminar o terreno onde está a máquina. Nível de óleo da caixa de giro. Da mesma forma que verificamos todos os níveis, a máquina deve estar num piso nivelado e firme, e sempre desligada e com o implemento de trabalho sobre o solo. O motor deve estar desligado e a trava hidráulica na posição travada. Localize a caixa de giro e puxe a sua vareta de nível. Com um pano limpo, limpe a vareta e proceda novamente à medição. Verifique que o nível esteja entre as marcas L e H. Nunca deve estar abaixo ou acima. Caso o nível esteja abaixo, complete com o óleo adequado. Agora vamos fazer a inspeção do nível do óleo da redução de deslocamento. Estacionando a máquina no piso nivelado e firme, abaixe o implemento de trabalho sobre o solo e posicione os bujões como mostrado na ilustração aqui ao lado, de forma que o bujão de drenagem de óleo fique para baixo e o bujão de nível de óleo fique para cima. Desligue o motor diesel, retire a chave do interruptor de partida, coloque a alavanca da trava hidráulica na posição travada. Solte o bujão de óleo lentamente, primeiro para aliviar a tensão. Em seguida, para verificar se o nível está correto, o óleo deve transbordar pelo furo do bujão. Se o óleo transbordar, isso significa que o nível está correto. Caso contrário, corrija o nível adicionando o óleo adequado. Em seguida, instale o bujão do nível do óleo com um aperto de 5 kg. Verifique o nível de óleo do outro lado, ou seja, no outro motor de deslocamento. Agora vamos fazer a verificação da tensão da esteira. Como mostra a figura ao lado, gire a estrutura superior da escavadeira 90 graus e abaixe a caçamba ao solo antes de levantar a esteira. Mantenha o ângulo da lança entre 90 e 110 graus e mantenha a face arredondada da caçamba em contato com o solo. Coloque blocos ou suportes adequados sobre a estrutura da esteira para apoiar a máquina. Gire a esteira para trás 2 vezes e para frente mais 2 vezes. Em seguida, meça a distância A bem no centro da estrutura da esteira, entre a sua parte inferior e a parte traseira da sapata da esteira, como mostra a ilustração. Essa distância, que é a medida da tensão da esteira, deve estar entre 275 e 350 milímetros. Se a folga não estiver dentro dessa dimensão, a regulagem da tensão da esteira é necessária. Como verificamos anteriormente, se a tensão da esteira não estiver na dimensão correta, devemos fazer a regulagem da mesma. Ainda com a máquina suportada pela caçamba e pelos blocos ou suportes adequados, a gente deve fazer o quê? Limpar a área em volta da roda dentada, da união da esteira e da engraxadeira. Para tensionar a esteira, ou seja, dar mais tensão a ela, devemos conectar a pistola de graxa na conexão para a graxa, que é esta daqui, a válvula. Ok? Temos aqui a válvula e aqui a gente vai ter a saída da graxa. Tá? Então a gente conecta a pistola e adiciona a graxa até que a tensão fique dentro do limite recomendado. Caso a tensão esteja a mais, ou seja, devemos afrouxar a esteira, devemos girar lentamente a válvula e permitir a saída da graxa. Verifique, a gente só pode dar uma volta nessa válvula, tá? E evite soltar mais do que isso. Se a graxa não fluir facilmente, levante a esteira um pouquinho, tá? E gire lentamente a mesma, ok? Um aviso importante é:
Se a tensão da esteira esquerda estiver diferente da direita, desvie a máquina do curso de deslocamento. Para quê? Para que a gente possa fazer a regulagem e os dois lados fiquem com a mesma medida. Nunca remova, tá, a válvula e mantenha o seu corpo e o seu rosto longe da válvula para evitar qualquer ferimento por conta da graxa em alta pressão. Ok? Mais um cuidado que deve ser tomado é, se a esteira ainda estiver tensionada após girar no sentido anti-horário ou frouxa após abastecer com graxa, isso é uma situação anormal. Outro item importante na inspeção da escavadeira 915E da Liu Gong é a lubrificação geral. Nessa imagem podemos visualizar os itens mais importantes que devem ser lubrificados na escavadeira, como implemento de trabalho, mancal de giro, engrenagem de giro e mancal da engrenagem da redução do giro. No implemento de trabalho nós temos a região da caçamba, onde existem diversas graxeiras em ambos os lados, o braço, que também possui engraxadeiras em ambos os lados, e a lança. Lembre-se de que não se deve aplicar graxa em excesso e que somente uma pessoa deve fazer a lubrificação da engrenagem de giro e da estrutura superior. Retire as pessoas de próximo da máquina sempre que der partida no motor e que realizar esse tipo de operação. A inspeção dos dentes é o último item que devemos fazer na inspeção da nossa escavadeira 915E. Verifique e inspecione diariamente a condição dos dentes, as pontas, quanto a desgastes. Verifique aqui na imagem que o primeiro dente ainda está na condição utilizável. O segundo já deve ser substituído e o terceiro está excessivamente gasto. Sempre que for substituir os dentes, peça para o pessoal da manutenção realizar, pois é uma operação muito perigosa. E agora vamos verificar os itens de inspeção da escavadeira Liu Gong CLG 922E com motor Cummins. Aqui temos uma visão do compartimento do motor, onde os principais itens de manutenção e de inspeção são alcançados. Lembre-se, devemos realizar a inspeção diária, o checklist, todas as manhãs antes da operação ser realizada. Quem utilizar o software Fast Field, faça-o de maneira correta, e quem utilizar ainda o formulário de preenchimento manual também deve fazê-lo de forma habitual. Agora temos aqui o quadro de intervalos de troca dos lubrificantes da escavadeira 922E com motor Cummins. Veja que a troca de óleo do motor deve ser realizada a cada 250 horas com o óleo SAE 15W40 API CH4. Esse é um óleo já tradicional e já usual na nossa frota. O líquido de arrefecimento deve ser substituído a cada 2.000 horas pelo líquido de arrefecimento ELC, o Extended Life Coolant. O óleo de redução do deslocamento deve ser substituído a cada 1.000 horas com o óleo SAE 80W90, o API GL4, óleo próprio para engrenagens. Já o óleo da caixa de giro também deve ser substituído a cada 1.000 horas pelo óleo SAE 85W140, o óleo API GL4 próprio para engrenagens. Já o óleo hidráulico do sistema, o óleo do sistema hidráulico, deve ser substituído apenas a cada 2.000 horas pelo seu ISO VG46. E a graxa utilizada nesse equipamento é a famosa e já tradicional NGLI2, uma graxa à base de sabão de lítio. Logo após o checklist diário,
vamos fazer o primeiro item da inspeção da escavadeira CLG 922E. Vamos fazer a verificação do nível do óleo do motor, sempre com o motor frio, ok, pessoal? Nunca esqueça que o motor deve estar desligado, tá? Após um breve repouso, caso ele tenha funcionado anteriormente, para que o óleo possa voltar ao cárter, e de preferência o mais frio possível. A medição deve ser realizada e o óleo deve estar entre as marcações H e L, como a gente já viu nos outros modelos anteriores. Nunca esqueça de sempre limpar a vareta e fazer no mínimo umas 2 ou 3 verificações. Nunca o óleo pode estar acima da marcação H ou abaixo da marcação L. Feito isso, caso necessário, complete o óleo ou tire óleo. Raramente é necessário tirar óleo, tá? Nesse caso, se for necessário remover óleo, é que há algum problema no motor. Fique esperto a isso. Limpe a tampa do bocal, caso você tenha abastecido, e feche a tampa do motor. O próximo item a ser inspecionado é o nível do líquido de arrefecimento. O líquido de arrefecimento requer muito cuidado, porque além do sistema ser pressurizado, ele está com uma temperatura elevada e o fluido pode causar queimaduras graves. A temperatura do líquido para verificação deve estar entre 40 e 50 ou abaixo. E, mesmo com os sistemas que possuem reservatório de expansão, devemos verificar o nível no bocal do radiador do motor, localizado no compartimento do motor, aqui onde está essa seta. O nível máximo é 1 centímetro abaixo do bocal do abastecimento. Aproveite que você está fazendo a inspeção do nível e verifique as vedações da tampa do radiador e substitui a tampa se necessário. Feche a tampa do radiador adequadamente. Logo em seguida, vamos fazer a verificação do nível do óleo hidráulico. A verificação do nível do óleo hidráulico deve ser realizada com a máquina desligada, estacionada em piso plano e com os implementos totalmente abaixados sobre o solo. Devemos verificar se o nível do óleo está entre as marcações superior e inferior e sempre, no mínimo, 5 minutos ou entre 5 e 10 minutos após o motor ter sido desligado. Todos os implementos devem estar na posição de repouso, ou seja, para que todo o óleo retorne ao reservatório e a marcação seja a mais precisa possível. Nunca o óleo pode estar acima ou abaixo das marcações. Agora, vamos proceder à drenagem do pré-filtro e do filtro de combustível. Após o turno diário, sempre realize essa operação para fazer a drenagem de água ou de impurezas que ficam no pré-filtro e no filtro de combustível. Para isso, solte o bujão de drenagem do pré-filtro, que é esse número 1, tá? Em um recipiente adequado. Assim que você abrir, vai sair sedimento, água, e quando começar a sair combustível limpo, feche o bujão. Em seguida, faça o mesmo procedimento no filtro de combustível, abrindo o bujão de drenagem e permitindo que saia água ou sedimentos. Tá? Assim que começar a sair combustível limpo, feche e limpe os bujões. Sempre evite que derrame combustível não só no compartimento do motor, como também no solo. Em seguida, vamos fazer a verificação do nível do fluido de exaustão do diesel, o DEF. Algumas máquinas, assim como essa, possuem um reservatório onde fica o fluido de exaustão diesel, que faz parte do sistema de emissões da máquina. Normalmente existe uma marcação de alerta de sinal
no painel de instrumentos, ou seja, no display do seu equipamento da 922. Se esse nível estiver baixo, reabasteça com o DEF adequado. Caso você tenha alguma dúvida, leia o manual de operação do motor. Logo em seguida, vamos fazer a verificação do nível de óleo da caixa de giro, sempre com a máquina em piso nivelado e firme, e também, como já mencionado anteriormente, com o motor diesel desligado, a chave fora do contato e a trava hidráulica na posição travada. Verifique, através da vareta de nível, se o nível está entre as marcações H e L. Caso esteja acima, você solta o bujão de drenagem e faz a drenagem do excesso. Caso esteja abaixo, adicione óleo novo ao sistema. Em seguida, vamos fazer a verificação do nível do óleo da redução do deslocamento. E devemos fazer da mesma forma que fizemos na 915E, ou seja, com a máquina estacionada em local plano, com os bujões de drenagem abaixo e os bujões de despressurização, saída de ar e de nível na posição superior. Assim que houver o escoamento do óleo, significa que o nível está correto. Caso não haja, você deve completar. Não esqueça de apertar o bujão adequadamente com um torque de pelo menos 5 kg e de fazer a verificação do nível e possível reabastecimento do motor do outro lado. Agora vamos fazer a verificação da tensão da esteira. A tensão da esteira da 922 é similar à da 915, tanto que até mesmo a distância A é a mesma. Então, já fizemos anteriormente, vamos apenas recapitular. Devemos fazer o quê? Posicionar a máquina a 90 graus, colocar a lança entre 90 e 110, apoiar a esteira que a gente vai verificar a folga com o suporte adequado e medir a distância A. Caso ela não esteja adequada, vamos fazer o procedimento de regulagem da esteira. O procedimento de regulagem da esteira também é similar à máquina 915E que vimos anteriormente, ou seja, caso a esteira esteja com folga, vamos colocar mais graxa e caso ela já esteja frouxa, vamos remover graxa através da válvula de saída. Esse sistema, por ser pressurizado, deve ser feito de forma cuidadosa. Agora também vamos proceder à lubrificação geral da nossa escavadeira 922. Os mesmos itens verificados na 915 são os itens que devemos verificar na 922. A parte do implemento de trabalho, onde tem a região da caçamba, do braço e da lança, onde devemos lubrificar de ambos os lados, o mancal de giro, a engrenagem de giro e o mancal da engrenagem de redução de giro. Sempre utilize a graxa NGLI2 para proceder à lubrificação. Também devemos fazer a inspeção dos dentes da caçamba. Como vimos aqui na imagem, a primeira está ainda utilizável, a segunda deve ser substituída e a terceira está praticamente inutilizada. Lembre-se que o desempenho do trabalho do operador depende muito da situação e da condição dos dentes da caçamba. Agora vamos partir para a inspeção das escavadeiras do ZAN. Vamos iniciar pela menor da nossa frota, a DX80R com motor Yamaha. Lembrando que a inspeção diária, o checklist, deve ser realizado com todo o critério, através do software Fast Field, instalado no seu celular, ou através dos formulários
manuais dos cadernos que ainda estão aí em circulação. Aqui temos uma visão do compartimento do motor da DX80R. Vocês podem verificar que, por ser uma escavadeira compacta, você tem a abertura completa do compartimento do motor na parte traseira, onde está posicionado o contrapeso, e também há o rebatimento da caçamba para facilitar a manutenção. Lembre-se sempre de colocar a trava de segurança quando for fazer o levantamento da cabine, para evitar acidentes. Aqui, nesse quadro, temos os intervalos de troca dos lubrificantes da nossa escavadeira DX80R. A troca de óleo deve ser realizada a cada 250 horas, a troca do líquido de arrefecimento a cada 1000 horas, a troca do óleo de redução do deslocamento a cada 1000 horas, a lubrificação da redução do mecanismo de giro também a 1000 horas, com a graxa NGLI2. O óleo de redução do mecanismo de giro deve ser substituído a cada 1000 horas e, tradicionalmente, o óleo hidráulico a cada 1000 horas. Vocês podem verificar que a maioria dos lubrificantes são de uso comum, já utilizados em toda a nossa frota. O primeiro item a ser verificado, como sempre, é o nível de óleo do motor. O nível do óleo do motor, assim como já vimos nas outras máquinas, nunca pode ficar acima da marcação H ou abaixo da marcação L. Então, como sempre recomendo, verifique 2 ou 3 vezes, limpando sempre a vareta e instalando no tubo e, obviamente, com o motor desligado e frio. Se necessário for completar, sempre use óleo novo de acordo com a especificação. Agora, vamos fazer a verificação do nível do líquido de arrefecimento. Com o motor frio, remova a tampa do radiador e verifique o nível do líquido de arrefecimento do mesmo. Não confie no nível do líquido de arrefecimento no tanque de expansão. Reabasteça o radiador se necessário. O nível do radiador deve ser o mesmo daquele que observamos nas máquinas das escavadeiras Liu-Gong. Entretanto, se o nível do líquido de arrefecimento no reservatório de expansão estiver baixo, considere a possibilidade de abastecer com o ELC até alcançar a marca full. Em seguida, vamos fazer a verificação da tensão da correia do motor. Ainda com o motor desligado, verifique a tensão da correia do motor pressionando a correia para baixo, entre a polia do ventilador e a polia do alternador. Essa folga deve ser de aproximadamente 10 mm. E o peso que você tem que exercer no centro da correia deve ser de aproximadamente 10 kg. Inspecione também a correia para verificar se não tem desgastes, se elas não estão com óleo, rachadas, trincadas ou faltando partes. Se essas condições existirem, considere a possibilidade de substituir a correia. O ventilador do motor desse tipo de máquina normalmente é de plástico e não pode estar trincado, faltando pedaços, com pás tortas, parafusos soltos ou frouxos. Então, certifique-se de que o ventilador está montado corretamente, verifique também o aperto dos parafusos e substitua se ele estiver danificado. Nível do óleo hidráulico. Para verificar o nível do óleo hidráulico da escavadeira DX80R da Doosan, estacione em solo firme e nivelado. Abaixe a lança e posicione a caçamba no solo, como mostrado na ilustração. Mova a velocidade do motor para a marcha lenta. Também mova a trava hidráulica para a posição travada. Assim, saindo da máquina, verifique o visor de nível abrindo a porta de acesso direita da mesma. O nível do óleo
tem que estar entre as marcas H e L. Se o nível estiver abaixo da marca L, adicione óleo. Desligue o motor. Remove a tampa superior do tanque hidráulico e adicione óleo. Se o nível do óleo estiver acima da marcação H, drene o óleo. Mas atenção, não abasteça acima da marca H no medidor visual. Drenagem do pré-filtro e do filtro de combustível. Posicione um recipiente adequado sob o pré-filtro de combustível. Nesta posição, gire a alavanca de combustível 3 para a posição fechada, ou seja, closed, mostrada aqui no número 2, para interromper o fornecimento de combustível antes de drenar a água. Nota: a alavanca precisa estar apontada horizontalmente. Drene a água ou os sedimentos abrindo a válvula de dreno 4 na base da cuba. Gire a alavanca do combustível 3 para a posição aberta. Note que a alavanca precisa estar apontando para baixo. Faça a verificação depois para a possibilidade de existência de algum vazamento. Drenagem da água do tanque de combustível. Esse procedimento deve ser realizado diariamente antes de operar a máquina. Drene a água e os sedimentos do fundo do tanque de combustível, que está localizado na traseira da máquina, logo abaixo do contrapeso. Atenção! Abasteça o tanque de combustível completamente sempre no final de cada turno de trabalho, para evitar a formação de condensação. E nunca drene diretamente o combustível ou a água ou seus sedimentos diretamente no terreno, no solo ou no compartimento do motor. Nível de óleo da caixa de giro. O procedimento para verificação do nível de óleo da caixa de giro é idêntico ao das demais escavadeiras. O nível deve estar entre as marcas H e L. Se estiver acima da marca H, drene o óleo. Se estiver abaixo de L, abasteça com o óleo adequado até completar o nível. Nível do óleo da redução de deslocamento. Estacione a máquina em um local plano. Limpe cada ponto de abastecimento antes de verificar. Gire a esteira até que os bujões 1, 2 e 3 estejam nas posições corretas conforme a imagem. Afrouxe levemente o bujão de abastecimento, número 3, para aliviar a pressão depois que o óleo esfriar completamente. Em seguida, afrouxe e remova o bujão do nível 1. Verifique o nível do óleo. O óleo deve estar próximo ao fundo da abertura do bujão do nível. Adicione óleo pela abertura de abastecimento número 3, se for necessário. Limpe e instale o bujão do nível de óleo e o bujão de abastecimento. Verifique o nível do óleo do outro motor de deslocamento, como descrevemos agora. Tensão da esteira. A esteira da DX80R pode ser tanto de aço quanto de borracha, e o procedimento está descrito aqui nesse slide. Como já vimos anteriormente em outras escavadeiras, devemos deixar a estrutura superior a 90 graus, abaixar a caçamba ao solo antes de levantar a esteira, e devemos manter o ângulo da lança entre 90 e 100 graus, como descrito aqui na imagem. Coloque blocos ou suportes adequados sobre a estrutura da esteira para apoiar a máquina. Gire a esteira para trás por 2 ciclos e então gire a esteira para frente por outros 2 ciclos. Para as esteiras de aço, a medição deve ser realizada nesses pontos. E a medida deve estar entre 195 a 210 milímetros para a maioria dos terrenos. Caso a máquina seja utilizada em terrenos lamacentos, arenosos ou neve,
A folga deve ser entre 210 e 225 mm. Já o procedimento para a medição das esteiras de borracha, a distância A é essa distância que está descrita nessa imagem, que é do fundo da estrutura até a ponta da esteira de borracha, e a medida deve estar entre 132 e 137 mm. Caso não esteja dentro do especificado, deve-se proceder à regulagem da tensão. O procedimento para a regulagem da tensão da esteira da DX80R é muito similar às demais escavadeiras. Para se aumentar a tensão, basta aplicar graxa através da engraxadeira, movimentar a esteira para frente e para trás para distribuir a graxa e reajustar novamente a tensão se for necessário. Já para reduzir a tensão, basta soltar a válvula de graxa, remover um pouco de graxa para que ela possa estar dentro do parâmetro especificado, apertar novamente e verificar a tensão, movimentando a esteira para frente e para trás. Aqui vemos o diagrama de lubrificação e manutenção que é necessário para a DX80R, de acordo com o Manual de Operação e Manutenção da máquina. Vocês podem verificar que existem lubrificações a cada 10, 50, 250, 500, 1000 e 2000 horas, onde será necessário fazer substituição de óleo, substituição de filtro ou lubrificação geral da máquina. A lubrificação geral da máquina é realizada nesses pontos assinalados aqui nessa imagem. Vocês podem verificar os pontos 1 na caçamba, 1, 2 e 3 na caçamba, 4 no braço, 5 também no braço, 6 ainda aqui no braço, 7, 8, 9, 10 e 11 na lança. Preste atenção para fazer a lubrificação em ambos os lados da máquina e não aplique graxa em excesso, como já recomendamos anteriormente. A lubrificação da redução do mecanismo do eixo do giro é realizada neste ponto no centro da máquina. Existem 4 nipples, 4 engraxadeiras A, B, C e D, e ela é realizada pela engraxadeira C, nesse ponto. Lembrando que não deve ser aplicada graxa em excesso. Também devemos fazer a inspeção dos dentes da caçamba, que deve estar com esta aparência para ser utilizado. Se estiver como no item 2 ou 3, os dentes devem ser substituídos. Agora, vamos para a escavadeira Doosan DX220 LC7 com motor DL06. Aqui temos uma visão do compartimento do motor da DX220. Podemos verificar que a maioria da manutenção é realizada ao nível do solo, uma vez que ela possui 2 tampas laterais e uma tampa superior. Atenção! Sempre realize a inspeção diária, o checklist, ou na sua folha, no seu caderno natural, ou no aplicativo Fast Field. Os intervalos de troca dos lubrificantes é muito similar às demais escavadeiras da frota da Condarp, ou seja, o óleo do motor deve ser substituído a cada 250 horas, o líquido de arrefecimento a cada 2000 horas, o óleo da redução de deslocamento a cada 1000 horas, a lubrificação da redução do mecanismo de giro deve ser realizada a cada 1000 horas, a substituição do óleo da redução do mecanismo do giro a cada 1000 horas também, o óleo hidráulico deve ser substituído a cada 2000 horas e o engraxamento deve ser realizado sempre que necessário. O primeiro item da nossa inspeção na DX220 é o nível de óleo do motor, que deve ser realizado, como já mencionamos anteriormente, com o motor desligado e após um breve repouso para que o óleo escoe para o cárter. Faça a medição através da vareta de óleo, onde o nível correto deve estar entre as marcas H e L. Caso necessário,
remova a tampa do bocal e adicione óleo. Em seguida, vamos fazer a verificação do nível do líquido de arrefecimento do motor, que deve ser realizado, como já mencionamos anteriormente, com o motor frio e para evitar principalmente queimaduras. Não confie no nível do líquido de arrefecimento, no tanque de expansão. Verifique principalmente o nível do líquido de arrefecimento no bocal do radiador e depois no reservatório de expansão. O nível no reservatório de expansão deve estar entre as marcas Full e Low. E no bocal do radiador, no máximo a 1 cm abaixo do bocal. E agora vamos proceder à verificação da tensão da correia do motor da nossa DX220. Sempre com o motor desligado, verifique a tensão da correia do motor pressionando-a para baixo entre a polia do ventilador e do alternador, com uma pressão aproximada de 10 kg. A correia deve se deflexionar por aproximadamente 10 mm. Se isso não ocorrer, proceda à regulagem da tensão. Em seguida, faça uma inspeção visual da correia. Substitua imediatamente se ela tiver desgastes excessivos, se tiver óleo, rachada, trincada ou com fios nas suas bordas. Também verifique se há fendas entrecruzadas na correia. Substitua se ela estiver desgastada ou com partes faltando. Também vamos verificar o ventilador do motor. A verificação, a inspeção do ventilador é muito importante e deve ser realizada diariamente. Deve-se verificar se não existem trincas, rachaduras, parafusos soltos ou frouxos, pás tortas ou soltas e principalmente se não há pedaço faltando. Certifique-se principalmente se o ventilador está montado corretamente e verifique o aperto dos parafusos. Caso o ventilador estiver danificado, peça para a manutenção provocar a sua substituição. Agora, vamos fazer a verificação do nível do óleo hidráulico. Como já falamos anteriormente, a máquina deve estar estacionada em solo firme e nivelado e a lança e a caçamba devem estar nessa posição dessa ilustração. Feito isso, após um breve intervalo, verifique o visor do nível abrindo a porta de acesso direita. O nível do óleo deve estar entre as marcas H e L. Caso necessário, abasteça ou drene o óleo. Drenagem do pré-filtro e do filtro de combustível. Deve-se posicionar um recipiente adequado sobre o pré-filtro de combustível, logo abaixo das suas válvulas de drenagem. Gire a válvula de drenagem para drenar a água e os sedimentos que estão na cuba do separador. Assim que começar a sair combustível limpo, feche a válvula de drenagem. Verifique se há algum vazamento e faça um descarte correto da água drenada no pré-filtro e no filtro de combustível. Drenagem da água do tanque de combustível. Esse procedimento deve ser realizado diariamente antes da operação da máquina, logo pela manhã. Drene a água e os sedimentos do fundo do tanque de combustível, abrindo a sua válvula localizada próximo ao tanque. Lembre-se, para evitar a formação excessiva de água, abasteça o tanque de combustível completamente sempre no final de cada dia de trabalho. Nível de óleo da caixa de giro. Remova a vareta medidora, limpe-a com um pano limpo, insira novamente no seu tubo e proceda à medição do nível do óleo. O nível correto deve estar entre as marcações H e L. Se não estiver, proceda o abastecimento ou a drenagem do óleo. Nível do óleo da redução de deslocamento. Assim como foi realizado na DX80R, estacione a máquina em um local plano e nivelado. Limpe cada ponto de abastecimento antes da verificação. Logo em seguida, gire a esteira para que os bujões 1, 2 e 3 estejam nas posições corretas conforme mostra a ilustração. Afrouxe levemente
o bujão de abastecimento, o número 3, para aliviar a pressão depois que o óleo esfriar completamente. Em seguida, solte e remova o bujão do nível de óleo, o bujão número 1, o central. Verifique o nível do óleo. O óleo deve estar próximo ao fundo da abertura, ou seja, do furo do bujão de nível. Adicione óleo pela abertura do bujão de abastecimento, número 3, se for necessário. Limpe e instale os bujões e verifique o nível do óleo do outro motor de deslocamento, da mesma forma que fizemos aqui desse lado. Tensão da esteira da DX220. A medição da tensão é realizada da mesma forma que realizamos a verificação das máquinas anteriores, das escavadeiras anteriores. Ou seja, devemos sempre apoiar a máquina em suportes adequados e deixar a lança e o braço em um ângulo de 90 a 110 graus. Dessa forma, vamos fazer a medição dessa distância A, que na nossa máquina 220 LC7 normal deve estar entre 325 a 355 milímetros e na DX210 7M normal entre 295 e 325 milímetros. A verificação deve ser realizada independente dos lados. Caso não esteja com o parâmetro correto, proceda à regulagem da tensão da esteira. A regulagem da tensão da esteira da DX220 é realizada da mesma forma das escavadeiras que vimos anteriormente. Basta aplicar graxa na engraxadeira para apertar e remover para reduzir a tensão. Aqui temos o diagrama de lubrificação e manutenção da DX220. Vocês podem verificar que a lubrificação e a manutenção é realizada a cada 10, 50, 250, 500, 1000 e 2000 horas. Pode haver operações não só de troca de óleo, como também de lubrificação geral e substituição de filtros. Para maiores detalhes, consulte o manual da máquina. Agora iremos proceder à lubrificação da redução do mecanismo de giro, através das duas engraxadeiras indicadas na ilustração, no ponto 1 e no ponto 2. Em seguida, vamos fazer a lubrificação da caçamba, através desses pontos descritos na imagem. Lembre-se que devemos lubrificar ambos os lados e nunca aplique graxa em excesso. Também devemos fazer a lubrificação geral da lança e do braço, lembrando de lubrificar os dois lados. Também devemos finalizar agora a inspeção da DX220, fazendo a inspeção dos dentes da caçamba. Os dentes da caçamba nunca devem exceder este padrão da imagem número 1. Quando estiver como a imagem número 2 e número 3, os dentes devem ser substituídos. Agora, vamos fazer a inspeção da escavadeira Doosan DX360 LC7M com motor DL8. Aqui temos uma visão do compartimento do motor. Vocês podem verificar o amplo espaço para verificação dos níveis e dos itens de manutenção da máquina. Lembre-se, esse vídeo nosso não substitui a verificação, a inspeção diária, o checklist que você, operador, deve realizar ou através dos formulários em papel ou através do software Fast Field. Os intervalos de troca dos lubrificantes são similares à da DX220, ou seja, o óleo deve ser substituído a cada 250 horas, o líquido de arrefecimento a cada 2000, o óleo de redução de deslocamento, a lubrificação da redução de giro e o óleo de redução do mecanismo de giro a cada 1000 horas, o óleo hidráulico a cada 2000 horas e a graxa deve ser realizada quando necessário.
Primeiro item que devemos verificar, como já vimos anteriormente, é o nível de óleo do motor. Como podemos ver aqui na imagem, está localizado neste ponto no compartimento do motor. E, como já mencionamos inúmeras vezes, o nível do óleo deve estar entre as marcações L e H. Também devemos fazer a verificação do líquido de arrefecimento, que mesmo tendo o reservatório de expansão, deve-se verificar através do radiador, ou seja, o nível correto é com o líquido de arrefecimento no máximo a 1 cm abaixo do bocal, como podemos verificar nessa imagem. De qualquer forma, devemos também verificar o nível do líquido de arrefecimento no reservatório de expansão, que deve estar entre as marcas Full e Low. Em seguida, fazemos a verificação da tensão da correia do motor, que, como na versão anterior, deve estar com uma deflexão máxima de 10 mm. Não esqueça de inspecionar visualmente a correia para verificar se não há danos, se não há resquícios de óleo, se estão rachadas ou trincadas, e peça substituição imediata caso ela tenha algum problema nesse sentido. Também devemos verificar o ventilador do motor, que não pode estar faltando partes, não deve ter pás tortas ou soltas, não deve ter parafusos frouxos ou trincas. Logo em seguida, fazemos a verificação do nível do óleo hidráulico, que, como já vimos anteriormente, deve ser realizado com a caçamba posicionada dessa maneira no solo, e o nível deve estar entre as marcas H e L. Também devemos proceder à drenagem do pré-filtro e do filtro de combustível, posicionando um recipiente adequado abaixo das válvulas de drenagem e fazendo a drenagem até que o combustível limpo saia pelas mesmas. Logo em seguida feche-as e limpe as válvulas. Agora vamos proceder à drenagem da água do tanque de combustível, que deve ser drenado diariamente através desse bujão localizado no fundo do tanque. Lembre-se, o abastecimento do tanque de combustível deve ser feito sempre no final de cada dia de trabalho, para evitar a formação da condensação do combustível. Verifique aqui o ponto de drenagem do tanque de combustível. Agora, vamos verificar o nível do óleo do motor de giro, da mesma forma que fizemos nas máquinas anteriores, através da vareta de verificação do nível, onde o nível correto deve estar entre as marcações H e L. Agora vamos verificar o nível do óleo da redução do deslocamento. Da mesma forma que fizemos nas máquinas anteriores da Doosan, devemos posicionar a máquina em um local plano e nivelado, limpar cada ponto de abastecimento e girar a esteira até que os bujões 1, 2 e 3 estejam de acordo com o que mostra a imagem. Devemos afrouxar o bujão de abastecimento para aliviar a pressão assim que o óleo esfriar, remover o bujão de nível de óleo, o número 1, e verificar se o nível está correto. O nível correto é com o óleo próximo ao fundo da abertura do bujão. Adicione óleo se necessário, limpe e instale os bujões novamente. Assim também verifique o nível do óleo do outro lado do motor de deslocamento. Em seguida, vamos fazer a verificação da tensão da esteira. A tensão da esteira, o procedimento é idêntico às demais máquinas da Doosan. A única diferença é que a medida é entre 365 e 395 milímetros. Se não estiver dentro deste parâmetro, devemos proceder à regulagem da tensão da esteira. A tensão da esteira é regulada como já mencionamos anteriormente, ou seja, colocamos graxa para apertar e removemos graxa para afrouxar. Logo em seguida, vemos o diagrama de lubrificação e manutenção da DX360, que da mesma forma das anteriores,
Tem manutenção a cada 10, 50, 250, 500, 1000 e 2000 horas. Qualquer dúvida, consulte o manual de operação da sua máquina. Agora vamos proceder à lubrificação da redução do mecanismo de giro no ponto 1 e no ponto 2, mencionados aqui na imagem. Ponto 1 e o ponto 2. Logo em seguida, vamos proceder à lubrificação da caçamba. Lembre-se, a lubrificação deve ser realizada em ambos os lados e não se deve aplicar graxa em excesso. Em seguida, procedemos à lubrificação do braço, do giro e da lança, através dos pontos mencionados aqui nessa imagem. Os pontos 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e o ponto 1 no mecanismo de giro. Lembre-se de lubrificar ambos os lados. Logo em seguida, o último item da nossa inspeção da DX360, que são os dentes da caçamba. O dente será ainda utilizável se tiver a aparência da imagem número 1. Se tiver a aparência das imagens número 2 e 3, deverá ser substituído imediatamente. Lembre-se também de verificar os cantos cortantes da caçamba e substituí-los se estiver excessivamente desgastados. Agora, vamos proceder à inspeção da escavadeira Caterpillar 320 com o motor CAT-C 7.1 de 6 cilindros. Aqui temos uma visão da máquina, onde temos a localização do compartimento do motor e também as tampas laterais, onde é possível realizar a manutenção. Lembrando que esse vídeo e os seus itens não substituem a realização da inspeção diária do checklist, que deve ser realizado com o formulário de papel ou através do aplicativo Fast Field. Os intervalos de troca dos lubrificantes da escavadeira Caterpillar é diferente das demais, como podemos verificar aqui nesta tabela. O óleo do motor é substituído a cada 500 horas, o líquido de arrefecimento a cada 2000 horas. Já o óleo de redução de deslocamento, de redução do mecanismo de giro e do mecanismo de giro é substituído a cada 1000 horas e o óleo hidráulico a cada 2000 horas. O procedimento para a verificação do nível de óleo do motor é similar às das demais máquinas, sendo que o motor deve estar desligado e ter repousado por um breve período para que o óleo escoe para o cárter. O nível correto deve estar entre as marcações H e L. Também devemos verificar o nível do líquido de arrefecimento, que no caso do motor Caterpillar é realizado diretamente no reservatório de expansão. O reservatório de expansão tem as marcações Full e Add, de adicionar. Então, se estiver nessa marcação Add, deverá ser abastecido. Caso contrário, não é necessário adicionar mais líquido de arrefecimento. A correia do motor também deve ser verificada, mas como o motor possui um tensor de correia que ajusta automaticamente a tensão, não é necessário verificar a tensão, mas sim o seu estado. Aqui nessa imagem podemos verificar a diferença entre uma correia nova e uma correia desgastada. A correia desgastada deve ser substituída imediatamente. A verificação do nível do óleo hidráulico da escavadeira 320 possui alguns pontos diferentes das demais. O primeiro delas é que a lança deve estar posicionada desta forma, da maneira demonstrada nesta imagem, com a caçamba posicionada no chão e com o braço a 90 graus e a lança posicionada neste ângulo. Dessa forma, logo após que a máquina estiver parada, devemos verificar o nível de acordo com a temperatura do óleo hidráulico,
que, se estiver entre 10 e 30 graus, deveremos verificar o nível na escala B, que é de baixa temperatura. Já se o óleo estiver entre 50 e 80 graus, devemos verificar na faixa A, de alta temperatura. Caso a temperatura média entre 31 e 49 graus for presente, deveremos ver o nível na escala C. Caso os níveis não estejam de acordo com as escalas do medidor de nível, deverá se proceder o abastecimento do óleo hidráulico. Agora vamos realizar a drenagem do separador água-combustível. Devemos fazer da seguinte maneira: abra a tampa de acesso do lado direito da máquina. Abra a válvula de dreno, número 1, no fundo do elemento do separador de água-combustível. Drene a água em um recipiente adequado. Feche a válvula de drenagem quando toda a água tiver sido drenada e feche a tampa de acesso. Sendo assim, já realizamos o procedimento e será realizado da mesma maneira no filtro primário. Drenagem da água do tanque de combustível. O tanque de combustível deve ser drenado diariamente. Devemos abrir a porta do compartimento direito. A válvula de drenagem do tanque está localizada nesse compartimento. Abra a válvula de drenagem girando no sentido anti-horário. Deixe a água e os sedimentos escoarem em um recipiente adequado. Feche a válvula de drenagem girando no sentido horário e feche a porta do compartimento. Lembre-se de abastecer o tanque de combustível completamente, sempre no final de cada dia de trabalho, para evitar a formação de condensação. Verificação do nível do óleo da redução de deslocamento. Assim como nas máquinas anteriores, devemos posicionar a máquina em um local plano e nivelado. Também devemos limpar cada ponto de abastecimento antes de verificação do nível. Vamos também posicionar o comando de forma que o bujão de drenagem número 2 fique na parte inferior. Vamos também agora verificar o nível da seguinte maneira: remover o bujão de nível, o número 1. Vamos verificar se o óleo está próximo do fundo da abertura do bujão de nível. Caso o nível não esteja correto, vamos adicionar o óleo através da abertura do bujão de nível, se for necessário. Vamos limpar também o bujão de nível, colocá-lo no local e fazer o aperto. Também devemos inspecionar se o anel retentor ou o anel de vedação estão desgastados. Se estiverem, devemos fazer a substituição. Também vamos repetir o mesmo procedimento no comando do outro lado. Nível de óleo da caixa de giro. Da mesma forma que verificamos nas máquinas anteriores, devemos fazer aqui também na máquina Caterpillar, através da vareta de verificação de nível. A verificação de nível se faz através da vareta posicionada bem no meio do motor de giro. A marcação de nível correta deverá estar entre as marcas AD e Full. Caso estiver na marcação AD, deveremos adicionar óleo lubrificante. Vamos proceder agora à verificação da tensão das esteiras. Devemos operar a máquina na direção das rodas guias. Logo em seguida, vamos parar com um pino da esteira diretamente sobre o rolete superior frontal, estacionar a máquina e desligar o motor. Vamos também colocar uma borda reta no topo das garras da esteira, entre o rolete superior frontal e a roda guia, uma espécie de régua, como podemos ver na imagem a seguir. A borda reta deve ser longa o suficiente para alcançar do rolete superior frontal até a roda guia, como podemos verificar nessa imagem. Atenção! Se a máquina estiver equipada com 3 roletes superiores, coloque uma borda reta nas esteiras entre os roletes superiores. A borda reta deve ser longa o suficiente para alcançar de um rolete superior ao outro rolete superior. Meça a quantidade máxima de deflexão na esteira. A deflexão é medida a partir do ponto mais alto da garra da esteira até a parte inferior da borda reta. A esteira ajustada corretamente
deve apresentar uma folga de 40 a 55 milímetros. Verifique como deve ser realizado através de uma escala ou mesmo de uma trena. E aqui temos uma visão do rolete superior. A regulagem da esteira deve ser realizada da seguinte forma. Para se apertar a esteira, limpe a conexão antes de adicionar graxa. Logo em seguida, adicione graxa pela válvula de graxa, número 1, até que a tensão correta da esteira seja atendida. Opere a máquina para frente e para trás para igualar a pressão. Verifique a queda. Ajuste a esteira conforme necessário. Para soltar a esteira, afrouxe a válvula de alívio número 1 cuidadosamente, até que a esteira comece a afrouxar. Uma volta deverá ser o máximo. Aperte a válvula de alívio com um torque de 34 mais ou menos 5 Nm, quando a tensão desejada da esteira for atingida. Opere a máquina para frente e para trás, igualando a pressão. Verifique a queda novamente. Ajuste a esteira conforme necessário. Proceda da mesma maneira do outro lado. Inspeção do cinto de segurança. Verifique a fivela se ela apresenta desgaste ou danos. Também verifique se há algum dano no corpo do cinto de segurança. Substitua o cinto de segurança se o cadarço estiver desgastado ou desfiado. Note que o cinto de segurança deve ser substituído dentro de 3 anos após a data da sua instalação. A etiqueta da data de instalação está fixada no retrator e na fivela do próprio cinto de segurança. Inspeção da estrutura HOPS. A estrutura protetora contra a capotagem, HOPS, ela deve ser verificada quanto a parafusos soltos ou danificados. Também devemos verificar se existe alguma trinca, rachadura ou principalmente se houver algum dano estrutural. Inspeção do material rodante. Verifique os roletes do suporte, os roletes da esteira e as roda-guia quanto a vazamentos. Também verifique a superfície da esteira, se os roletes do suporte e os roletes da esteira estão com sinal de desgaste e se há parafusos soltos ou frouxos. Caso haja algum desgaste anormal ou ruído, encontre-os e repare imediatamente. Aqui vemos o diagrama de lubrificação e manutenção da escavadeira Caterpillar 320, onde podemos verificar que as lubrificações a cada 10, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 e 6000 horas. Consulte o manual da sua máquina para maiores esclarecimentos quanto à lubrificação e manutenção. Lubrificação da engrenagem de giro. A lubrificação da engrenagem de giro deve ser realizada através das conexões assinaladas aqui nas imagens. Elas devem ser realizadas através das graxeiras direto no rolamento de giro. O lubrificante deve ser aplicado nas engraxadeiras até que a graxa comece a sair pelos retentores do mancal. Lubrificação do mancal de giro. Limpe as conexões antes de lubrificar o mancal de giro. As graxeiras do rolamento de giro estão localizadas na frente do alojamento do comando de oscilação dos cilindros, próximo aos cilindros da lança, logo na frente da máquina. Aplique o lubrificante pelas engraxadeiras até que a graxa comece a sair pelos retentores do mancal. Agora vamos proceder à lubrificação da caçamba. Aplique o lubrificante através de todas as graxeiras, principalmente após operações subaquáticas, ou seja, aquelas realizadas em águas doces ou salgadas e também em ambientes muito lamacentos. Repita a operação das conexões mencionadas anteriormente após operar a caçamba na água. Limpe todas as 7 conexões antes de aplicar o lubrificante e proceda à lubrificação em todas as graxeiras da região da caçamba.
Logo em seguida, vamos proceder à lubrificação da lança e do braço, através dos pontos mencionados nas ilustrações. Aplique lubrificante através de todas as graxeiras, principalmente após as operações subaquáticas, tanto em água doce quanto em água salgada, e também em ambientes lamacentos. Antes de proceder à lubrificação, limpe todas as conexões. Verifique que há uma sequência de graxeiras de 1 a 4, onde são localizados os pontos de lubrificação da lança e também do braço. O último item da verificação da inspeção da escavadeira Caterpillar 320 é a inspeção dos dentes da caçamba. Existem dois tipos de dentes, da série K e da série J. Na série J, devemos inspecionar os dentes da caçamba quanto a desgaste e verificar também o adaptador do dente. Verifique aqui na imagem que a condição normal aceitável é com o dente desta forma. Entretanto, se o dente estiver desta forma, deverá ser substituído imediatamente. Na série J, principalmente, verificamos o item número 1, que é uma ponta ainda utilizável. Já os itens 2 e 3 são itens que podem ser descartados e principalmente substituídos. Também faça uma verificação no adaptador quanto a desgaste e danos. O formulário de inspeção adotado pela Condarp é aquele que você já conhece, que já tem conhecimento pleno dos seus itens. Em cada máquina existe um tipo diferente de formulário. Também há a possibilidade de se usar o Fast Field, que é um aplicativo de formulário onde você faz o preenchimento direto dos itens verificados na sua máquina. Tenha plena atenção em relação ao orímetro. O mesmo deve estar sempre funcionando para que se possa fazer uma verificação correta do checklist e dos itens assim assinalados. Verifique também todos os itens adicionais, principalmente itens de segurança da máquina. Quero agora agradecer a todos pela participação neste vídeo e assim encerramos o módulo de inspeção de escavadeiras. Aguardo vocês no próximo módulo. Até mais!